em João capítulo 20. Só recapitulando um pouquinho, nós já estudamos aqui até o verso 18. Então você pode abrir a sua Bíblia em João 20. Nós vamos a partir do verso 19, mas eu quero repetir aqui, não demoradamente, mas repetir o que já foi estudado. Deixa-me abrir a minha Bíblia. Então nós falamos, capítulo 19, estava falando sobre a morte de Jesus, e já no 20, a ressurreição. A primeira coisa que aparece aqui é Madalena. Mas antes de falar dela, vamos aqui, seguindo o nosso slide. João capítulo 20, versos de 1 a 11. Tópicos: aqueles que mais amam a Cristo são os que mais recebem dele. Os diferentes temperamentos dos discípulos e a ignorância permanece no coração dos crentes. Recapitulando: aqueles que mais amam a Cristo são os que mais recebem dele. Recebem maiores bênçãos aqueles que mais amam. Está se referindo a Maria Madalena, que ela era alguém que demonstrou muito amor a Jesus. Provavelmente foi a última a sair da cena da crucificação e a primeira, ou uma das primeiras a chegar na cena da ressurreição. Por que ela muito amou? Sabemos que ela foi uma mulher que teve uma vida difícil. A anotação aqui na Bíblia que Jesus expeliu 7 demônios dela. Não tem muitos detalhes, como nós falamos, até mesmo alguns dizem que ela ser chamada de prostituta foi mais algo que colocaram nela, né? Sabe quando alguém fez alguma coisa errada e cabe tudo que é errado na pessoa, né? Então vira ladrão, vira mal pagador, vira tudo, vira adúltero. Nós não sabemos muito bem, mas imagina uma pessoa que teve muita dificuldade e foi curada por Jesus. Então ela muito amou. Nesse tópico nós falamos, como que um puxão de orelha, na questão de que se nós não amamos a Jesus, nos dedicamos a Jesus, talvez seja porque nós não estamos reconhecendo o tamanho do amor de Jesus por nós. Isso é um erro muito grave, né? Porque a nossa vida depende de Jesus. Tudo que nós temos é por Jesus. Então nós temos uma grande responsabilidade, um grande chamado para as coisas de Deus. Porque quem somos nós, né? Uma Maria Madalena, alguém cheio de dúvidas de pecado, e que fomos assim salvos por Jesus, e deveríamos ser como ela, alguém que busca muito a Jesus. Os diferentes temperamentos dos discípulos, eu não vou me delongar, senão a gente volta tudo aqui, mas lembra que aqui na passagem de João 20 fala sobre a Maria Madalena contando sobre o corpo de Jesus que não estava lá. E é uma atitude diferente entre Pedro e João, né? João nem chega a entrar, ele só olha ali meio de longe. Já Pedro entra. Então foi falado a respeito de que as pessoas tomam atitudes diferentes e nem por isso um está certo, o outro está errado. Em muitas questões, uns vão tomar a iniciativa, né? Então se você fez alguma coisa, ao invés de você falar, mas por que o outro não fez? Não, porque Deus te chamou para fazer. E às vezes é nós que estamos ali para fazer aquela obra, outros não vão fazer. E nós vamos fazer de forma diferente, né? Então nós precisamos tomar cuidado para não ficar cobrando demais as pessoas, né? Deus sabe o coração de cada um. É mais ou menos isso que tinha nesse ponto.
E aí, por último, dentro desse primeiro de 20, de 1 a 10, nós falamos sobre a questão da ignorância mesmo entre os discípulos de Cristo, porque aqui a passagem diz que ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E aqueles que eram tão próximos de Jesus, ouviram de Jesus, não estavam sabendo das coisas. E nós pensamos, muitas vezes a gente acha que as pessoas sabem das coisas, mas há muita ignorância. Ignorância não é um termo pejorativo, não estamos xingando ninguém, mas a falta de sabedoria no nosso meio, pessoas que a gente acredita que já são velhos, conhecedores de Bíblia, de algumas coisas, de repente você vê as pessoas com dúvidas grandes, ou até mesmo tomando atitudes doutrinariamente erradas, ou atitudes até mesmo moralmente erradas, por não ter um conhecimento, por não terem buscado esse conhecimento. Vamos seguindo, de 11 a 18, foi a segunda parte. O amor desfruta muitos privilégios, temor e tristeza, muitas vezes desnecessários. Os crentes às vezes têm pensamentos mundanos. Nós falamos que Maria foi a primeira a chegar, mas ela também foi a última a sair nesse momento que Pedro e João saíram, e ela permaneceu ali, naquele lugar. E por ela permanecer ali, por amor, aqui diz o amor desfruta privilégio, ou seja, ela foi a primeira a ver Jesus, ela viu anjos, ela viu Jesus, e ela foi privilegiada, a recompensa de estar próximo, de querer servir, de fazer as coisas boas. A gente vai ver isso também mais para frente aqui, quando nós chegarmos a Tomé, mas a ideia é essa aqui, Temores e tristezas dos crentes frequentemente são desnecessários. Nós falamos aqui a respeito dela chorando, falando aos anjos, falando ao próprio Jesus: levaram meu Senhor. Depois falou com Jesus: mas o Senhor é o jardineiro, foi você que levou ele? Chorando por aquilo que ela devia dar graças. Um tópico aqui que nós demos na semana passada mesmo, semana passada, a ausência do corpo que a fez chorar era uma prova da bondade e do motivo de alegria para ela e toda a humanidade. Então ela estava chorando por algo que era motivo de toda alegria. Está vazio, é porque Jesus ressuscitou. E às vezes nós estamos aí chorando por alguma coisa que nós detectamos como problema, mas na verdade é uma bênção que está acontecendo e a gente não está entendendo ainda. E nós percebemos que muitas das nossas preocupações são desnecessárias, Muitas das ansiedades são desnecessárias. A gente precisa entregar mais a vida nas mãos de Deus. E por fim aqui, os crentes às vezes têm pensamentos mundanos. Aqui está escrito diferente aqui: as mentes dos discípulos de Cristo podem nutrir pensamentos insignificantes e terrenos a respeito dele. Essa frase pequena aí, os crentes às vezes têm pensamentos mundanos. Fala a respeito do quê? Quando Maria tentou deter Jesus, e Jesus fala com ela, olha o verso 17: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Dá a entender que ela estava muito ligada à questão física de Jesus, à pessoa de Jesus, e não a Jesus como Deus. Sabe, quando fulano ressuscitou, vamos agora, vamos fazer um churrasco, vamos passear, e estava ali talvez detendo Jesus com muitos cuidados, e Jesus falou: não, agora vai lá, anuncia aos outros, e eu tenho a minha missão também a cumprir. Então esse tópico foi o último tópico, que fala a respeito de pensamentos às vezes mundanos, no sentido de que nós pensamos em algo mais físico do que espiritual, nós nos detemos em coisas físicas, em situações, e não em coisas espirituais. Chegamos então ao nosso estudo de hoje,
João 20, 19 a 23 e depois 24 a 31. A amável saudação de Cristo, uma evidência da ressurreição, a comissão dos apóstolos. Vamos fazer a leitura, né? Mas não vamos deixar, não. É João 20, 19 a 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Percebemos que esses versículos trazem partes de difícil entendimento. Por exemplo, Jesus soprou e disse: recebeu o Espírito. Vamos entender isso? Depois ele diz aqui: se algum de vós perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Então há poder, os apóstolos tinham poder para perdoar pecado. E desde já, a nossa intenção quando lemos a Bíblia nunca é ficar detido em pequenos detalhes de pouco entendimento, detalhes que, se você começa a estudar, você vai perceber que é um detalhe polêmico, que existem várias heresias, que existem várias discussões teológicas de mais de centenas de anos ali a respeito daquilo. A gente vai resolver isso no momento. Então, o que é mais importante? É pegar aquilo que está claro e aquilo que tem uma aplicação prática para a nossa vida, do que se deter em detalhes. Não estou dizendo isso que a gente vai fugir aqui de dar alguma explicação ou de tentar falar o que a gente pensa, né, sobre isso, mas não ficar preso a apenas esse tipo de situação na Bíblia. Então vamos lá. Devemos observar inicialmente a admirável linguagem com que o nosso Senhor saudou os apóstolos ao encontrá-los pela primeira vez após a ressurreição. Como foi essa saudação? Paz seja convosco. Versículo 19. Qual era a situação naquele momento por parte dos apóstolos? Era um momento de paz? Não. Aqui diz que eles estavam de portas trancadas. Com medo dos judeus. Pensa numa situação de angústia. Jesus não estava mais com eles. Sensação de tristeza, talvez por sentir que traíram Jesus. E Jesus vem e fala: paz seja convosco. Alguém pode pensar que isso aqui é uma frase, digamos assim, uma palavra de cortesia, é uma palavra tipo boa noite, né? Deus te abençoe, como se fosse uma saudação simples. Não, nós cremos que Jesus está dizendo e transmitindo paz. Eu vim em forma de paz, trazer a paz. Repare que novamente essa frase ela é repetida no verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Então, paz. Jesus não veio para culpá-los. Jesus não veio para tirar satisfação, para reprimi-los,
para julgá-los, mas para trazer paz. A gente fica pensando, né? Do nosso encontro com o Senhor, às vezes a gente fica pensando que será um dia de cobranças, mas a gente sabe que nós somos salvos em Cristo Jesus, e será um dia de paz. E não só no dia que encontraremos com o Senhor, mas já o Senhor nos saúda com paz. A paz sempre esteve relacionada ao ministério de Jesus. Quando ele nasceu, foi cantado um cântico: paz na terra entre os homens. A pregação de Jesus falava sobre paz. É o que Jesus tem para nós, é paz. Paz, não riqueza. Deus não veio simplesmente para deixar cristão, né? É cristão, agora é rico. Nós estamos vivendo num mundo onde a riqueza ou ganhar dinheiro é algo que é colocado como algo tão simples por muitas pessoas, né? Não sei quantos não viram já aquelas propagandas de internet, né? Você pode ganhar R$100 apenas por assistir um videozinho na internet, não sei o que, você pode ganhar. Ou outro que vem falar, né, em faça um investimento e você vai ficar milionário e tal, sem sair de casa, sem fazer nada, sem trabalhar, né? Sabe que a coisa não é assim. Nós sabemos que existem pessoas que vão, sei lá, ficar milionárias, mas nós sabemos que as coisas não são tão simples assim, senão todo mundo era rico. Mas paz só tem aquele que conhece Jesus. Minha paz vos dou, não como o mundo a dá, porque o mundo dá a paz através dessas coisas. Ele acha que você ter dinheiro, que você ter certas coisas, você tem paz. A paz que o mundo dá não é a mesma que Jesus nos dá. Então aqui nós percebemos Jesus acalmando os seus discípulos, Jesus trazendo paz. Como ele trouxe paz, morrendo e ressuscitando e subindo aos céus. Como ele trouxe paz, nos amando. Vamos seguir? Ponto 2 aqui. Verso 20. Também devemos observar a notável evidência deixada por nosso Senhor em referência à sua própria ressurreição. Em resumo, aqui diz: lhes mostrou as mãos e o lado. O texto disse que estava trancadas as portas e ele aparece lá dentro. Como explicar o corpo? Se ele vai mostrar ali o seu lado, se ele vai mostrar suas mãos, passar pelas portas. Não somos nós que vamos explicar, né? Dá um pouquinho da ideia de entender que o corpo celestial, que será semelhante ao de Cristo, nosso corpo, terá, ao mesmo tempo será um corpo físico, mas também será um corpo que tem propriedades diferentes do corpo de hoje. Mas o que é importante aqui a gente tirar de lição, irmãos, ao invés de ficar tentando descobrir certas coisas? A gente percebe o grande amor de Jesus. Aqueles discípulos estavam temerosos. Provavelmente chega alguém que passa pela parede, aqui é um espírito, é um não sei o que é. E Jesus calmamente vai mostrar que era ele, vai mostrar, talvez até uma atitude de falta de fé daqueles que não reconheceram Jesus, vai mostrar que ele era um corpo, que ele não era só um espírito. Lá em Lucas, Jesus disse: apalpai e verificai, que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho, né? Apalpai e verificai. Então a gente percebe que ele se deixa mostrar nesse sentido, né? Que ele era alguém, digamos assim, fisicamente estava ali. Sem dúvida foi grande amor de Jesus para se mostrar dessa forma, né? E nós assim
percebemos esse cuidado de Jesus. E é o cuidado que Ele tem por nós, no sentido de não o vemos pessoalmente, mas quantas provas Jesus tem dado da sua existência, da sua realidade nas nossas vidas, por intermédio da palavra, por intermédio dos acontecimentos, das bênçãos que nós recebemos. A presença de Jesus é algo muito claro para nós. Vamos seguindo. Terceira parte aqui. Por último, essa parte 19 a 23, devemos observar nesses versículos a maravilhosa comissão que nosso Senhor outorgou aos seus 11 apóstolos. Verso 21, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Depois aparece aqui, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E depois, se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, serão retidos. A comissão de Jesus, chamado àqueles para anunciar o Evangelho. A gente vai entender um pouco esse versículo lendo o livro de Atos, lendo a história da igreja. Não necessariamente tentar explicar algo por um versículo. Quanto à questão de Jesus soprar o Espírito, com certeza, isto aqui alô, som? Com certeza, isto aqui não é um mandamento para a gente sair soprando uns aos outros. Provavelmente foi daqui que tiraram essa ideia, né? Acho que os irmãos já viram, as pessoas sopram e o outro cai, e alguma coisa nesse sentido. Não é bem assim que a gente pode entender as coisas. Quanto à questão do arrependimento, aqui muitas vezes é tirado a base para os sacerdotes, por exemplo, católicos, de ter poder de perdoar. Então faz a confissão e eu te perdoo. Nós não encontramos isso na Bíblia, no livro de Atos. Nós encontramos várias passagens. Os apóstolos, por exemplo, Pedro exclamou aos judeus, lá em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Ele falou, você deve se arrepender. Ele não falou, eu estou cancelando os seus pecados. Eu tenho poder. Que humano tem esse poder? Então, é uma compreensão errada deste versículo. Paulo, lá em Antioquia, em Atos 3, verso 26, depois do 38, diz, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Conhecimento da palavra, ou seja, obedecendo Jesus. E assim eles iriam servir nesse sentido. Então, quando a gente lê aqui no verso 23, se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos, dá essa ideia de que em nós está uma grande responsabilidade, e também dos pastores, dos missionários. Se a gente não levar essa mensagem, essa pessoa não vai se arrepender, não vai se converter. Jesus chama alguém para levar essa mensagem. Então, nesse sentido, a gente consegue entender esta palavra. Ou seja, não é aqui a prática da confissão ou absolvição dos pecados por um sacerdote. Quanto à questão do ofício, do ministro do Evangelho,
nós podemos entender que é uma grande responsabilidade, nós somos chamados de embaixadores de Cristo, também cada um de nós, né? Todos nós, vós sois sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamardes, ou seja, não é só a figura de um pastor ou de um missionário, mas todos nós somos chamados a levar essa mensagem. O ministério é uma bênção, deve ser honrado, deve ser assim ressaltado, mas a gente tem que tomar cuidado para não atribuir ao ministério ou ao ministro cristão mais autoridade do que o próprio Jesus, do que a própria palavra confere. Então a gente vê algumas igrejas ou algumas pessoas muitas vezes falando, né, desse, digamos assim, do ministério como se eles fossem uns super apóstolos, vice-deus, como se eles fossem uma autoridade maior e intocável. E aí a gente vê todo tipo de aberração, né, no sentido. Você tem que respeitar um pastor, respeitar um missionário, né, dar honra a ele. Mas ele é também uma pessoa como cada um de nós e ele não tem superpoderes, né? A oração do pastor, a oração dos irmãos, a pregação e tudo mais, faz parte de uma união que nós temos. Vamos à segunda parte. Essa segunda parte aqui vai ser mais rapidinho. A gente vai terminar no horário que a gente costuma terminar. 24 a 31. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão o seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, paz, e disse-lhes: paz, novamente aqui, seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes? Bem-aventurados que não me viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então vamos lá, João 20, 24 a 31. Primeiro, o perigo de não assistir às reuniões cristãs. 2, a bondade de Cristo para com os discípulos negligentes. 3, a gloriosa confissão de Tomé. Essa narrativa de Tomé só aparece no livro de João. E a gente poderia pensar que as Escrituras, ela não tem, digamos assim, uma intenção de esconder certas coisas. Se você pensar, Tomé, ele faz parte dos primeiros líderes da igreja. E vamos dizer que seria mais fácil a gente não tocar no assunto que Tomé não reconheceu Jesus. A Bíblia não tem isso, né? As biografias manchadas, não tem esse problema. Quando a gente vê hoje em dia aqui na Terra, você vê pessoas, principalmente no dia da morte, né? Tombou um herói, é santo, nunca fez nada errado, né? E aí começa a falar, é claro que não estou falando que a gente tem que chegar num velório e falar, esse não valia nada, não prestava, não estou dizendo isso. Mas muitas vezes se levanta somente um lado, e principalmente quando vai escrever uma biografia mesmo, escrever a história de alguém. Às vezes não é colocada nada que venha trazer alguma coisa, né?
é mais fácil omitir as falhas, os pecados de homens importantes. Mas é só um detalhe isso que eu quis dizer aqui. Então, em primeiro lugar, devemos notar que os crentes perdem muito em não assistir regularmente às reuniões do povo de Deus. Isso aqui é um comentarista chamado Heide. Eu vou trazer ainda num slide com a capa dos livros que na maior parte das vezes nós estamos estudando ele. Ele fala, eu achei interessante essa ideia aqui dele, né, em resumo, perde quem não foi, né? E aí ele fica pensando, o que Tomé estava fazendo que não estava lá? Por que não foi? Por que não estava junto? Todo mundo sofrendo, todo mundo junto ali, tentando consolar uns aos outros, e ele não estava lá. Não sabemos. Não podemos dizer que ele era negligente, porque não estava lá. Podia estar cuidando de alguma outra coisa. O certo é que, estando ausente, aqui aparentemente ele perdeu, aparentemente não, ele perdeu uma coisa muito importante, a primeira visita, a primeira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Perdeu essa bênção. E não só perdeu, como depois não acreditou na palavra dos outros. Que intenção que os outros teriam de mentir. Mas ele não, eu só acredito vendo. Ele praticamente uma semana ficou ali sem saber o que estava acontecendo, em suspense e ainda, enquanto assim os outros todos alegres, felizes pela ressurreição de Jesus, e ele lá, não acredito não acredito não. Então o autor Heile, ele pega e coloca essa comparação aqui com a questão de a gente não faltar na igreja, não faltar nas coisas do Senhor. Perde quem não veio, quem não participou. A experiência que nós temos hoje aqui é só nossa, que nós viemos aqui, alguém, porventura, que estiver na internet, se estiver funcionando tudo certo lá, não sabemos, né? Vai participar. Então, o que nós precisamos, nosso coração precisa, só se a gente estiver presente. O que nós ganhamos participando das reuniões, ganhamos estudando a Bíblia, ganhamos fazendo coisas, né, das principais coisas que são parte da nossa vida, trabalhos, coisas que são das coisas de Deus. Então, por isso nós devemos estar sempre presentes naquilo que nós pudermos deixar, né? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. Jamais desprezar os meios de graça, porque nós, como pessoas, como crentes, nós só seremos saudáveis se nós estivermos buscando o Senhor, aprendendo mais do Senhor. Sermões, cultos, reuniões podem conter palavras preciosas, momentos preciosos, encontros preciosos que nós não devemos perder. Em segundo lugar, devemos notar quão amável e misericordioso é o Senhor Jesus para com os crentes insensíveis e lentos. Está falando de como foi que Jesus tratou Timóteo. Timóteo, agora foi longe, hein? Tem um T aí, né? Tomé. Como que Jesus tratou Tomé? Paciente. Às vezes a gente lê esse texto e se apega mais à parte final, né? Porque me viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram, como se Jesus estivesse aqui brigando, né, com Tomé. Eu não creio que seja assim. Jesus está falando paz, ele entrou lá, paz. E ele podia chegar lá e falar, não, Tomé, pode sair daqui. Você não acreditou em mim, agora vai embora. Os próprios discípulos, a gente não vê aqui eles brigando com Tomé. Né? Eles poderiam falar, não acredito que vocês não está acreditando na gente. Está chamando a gente de mentiroso. A gente vê Jesus não só estando ali mais uma vez, mas ele fez o mesmo que ele fez da primeira vez. Ele mostrou para os outros também. E ele mostrou que põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então nós percebemos o amor, o cuidado de Jesus, mostrando tudo o que era necessário. Irmãos, erros
incredulidade. É o que mais nós vamos ver nesse mundo perverso. Dúvida. Às vezes a gente fica bravo com um irmãozinho nosso que não está fazendo alguma coisa como a gente sabe que deveria ser feito. A gente precisa amar mais, perdoar mais pessoas e entender que as pessoas nem sempre sabem mesmo o que é melhor. E agradecer a Deus quando a gente está sabendo alguma coisa que o outro não sabe, né? Às vezes aquelas pessoas estão agindo num momento difícil da vida delas. A gente precisa ter mais amor, demonstrar essa atitude de Jesus, ser mais compassivos e misericordiosos. Vou ler aqui uma frase. Na igreja existem muitos, à semelhança de Tomé. São indolentes, demorados, mas apesar disso são verdadeiros servos de Cristo. Então nós precisamos ter paciência. Se tiver que mostrar, se tiver que ensinar, desenhar, vamos ter essa paciência, porque assim nós vamos crescer como o reino de Deus. E por último, devemos notar que o Senhor Jesus não proibiu nem rejeitou a atitude de um de seus discípulos ao chamá-lo Deus. Aqui está falando da palavra de Tomé. Tomé não somente disse, creio em Jesus como homem, mas ele fala, Senhor meu e Deus meu. Ele está aqui admitindo, ele está aqui afirmando que acreditava que Jesus não era apenas homem, mas também Deus. Fala a respeito da divindade de Cristo. Então é um tópico aqui interessante, né? Como ele reconhece que Jesus é homem e Jesus é Deus. E ele, assim, demonstrou a sua fé. Embora demorando um pouco, demonstrou a sua fé. Nós vamos terminar, sempre tem alguns detalhes, né? Os irmãos continuam. E a gente está chegando agora no último capítulo. Chegamos no último capítulo.